Ok. Aqui dá para ouvir bem. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos aí. Vamos começar aí o TCC, tá? Vocês deslancharem, né? Eu só coloquei ingressar. Pessoal, ó, vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre o TCC1 e o que vocês precisam a partir desse momento, tá? Eu deixo sempre a reunião gravada, tá bom? Depois eu disponibilizo a reunião, a gravação para vocês no grupo, para que vocês tenham aí, possam tirar dúvidas ou ver a gravação, ou quem não pôde assistir ao vivo tem essa possibilidade de assistir a gravação depois, tá bom? Primeira coisa, escolha de tema. Esse é um momento extremamente importante, tá? Primeira coisa que vocês devem fazer é escolher um tema. Lembrem o seguinte, a escolha de tema, ela não deve seguir os critérios de que assim, eu vou falar sobre cirurgia de joelho porque é fácil. Eu vou falar sobre câncer de mama porque eu acho fácil, tá? Mas não é uma coisa que eu queira, não é uma coisa que eu goste, não é uma coisa que eu queira fazer para minha vida. Não se iludam. Não existe tema fácil. E se vocês não gostarem do tema que vocês escolherem, aí o negócio fica muito difícil, tá? A gente escolher um tema de TCC que a gente goste, em alguns momentos a gente já quer jogar tudo pela janela. Se vocês escolherem um tema que vocês não gostam, aí o negócio vai ficar muito pior, tá? Então, escolham um tema que vocês tenham afinidade, que vocês gostem. Outra questão. Como eu escolho, Ana? Primeiro, vocês vão ver o que vocês gostam, o que vocês têm afinidade. Eu achei que eu tenho afinidade, Ana, sobre reabilitação em cirurgia cardíaca. Acho esse tema muito interessante. Primeira coisa que vocês vão fazer, buscar literatura. Não adianta eu ter um tema que eu acho interessante, mas eu não tenha literatura para me ajudar a escrever. O projeto de vocês, o TCC de vocês é baseado em revisão bibliográfica. Se eu não tenho artigo científico suficiente para escrever um texto, não dá para ser esse tema, tá? Pega um tema lá de uma doença raríssima que você tem um artigo científico escrito. Esquece, você não vai conseguir fazer uma revisão bibliográfica adequada, tá? Então não dá para ser feito. Cuidado, eu dei esse exemplo para vocês, reabilitação em cirurgia cardíaca, justamente para mostrar para vocês o seguinte: não escolham temas desse porte. É muito amplo. Você falar de reabilitação em cirurgia cardíaca, quantas cirurgias cardíacas eu tenho? Eu tenho troca de válvula, eu tenho transplante cardíaco, eu tenho cirurgia de revascularização do miocárdio. Só aqui eu disse 3 para vocês, cirurgias enormes. Cada uma delas dá para escrever 5 TCCs. Não pode ser um tema amplo desse jeito. Vocês precisam afunilar esse tema o máximo quanto for possível, tá? Então, por exemplo, reabilitação cardíaca, fase 1, em portadores, em pacientes com revascularização do miocárdio. Pronto, eu já fechei uma fase de reabilitação, que é fase 1, que é dentro do hospital. Já fechei uma doença, que é infarto, né? E uma cirurgia, que é revascularização do miocárdio. Então, eu já estou com um tema mais afunilado, estou com um tema mais fechado. Se vocês deixarem um tema muito aberto, Ana, meu tema de TCC vai ser fisioterapia preventiva. Você vai morrer e não vai terminar esse tema.
Porque fisioterapia preventiva eu tenho na área de ergonomia, eu tenho na área de saúde da mulher, eu tenho na área de saúde do idoso, eu tenho... Não dá para vocês falarem de tudo. Vocês precisam fechar um tema. Esse tema tem que ser muito bem delimitado. Se eu não tenho delimitação de tema, o negócio fica tão gigantesco que vocês vão se perder e não vão conseguir fazer. Tudo bem? Deixa eu só admitir aqui. Conseguiram entender, então, em relação ao tema? Para conseguir realizar o TCC de vocês, precisa ter artigos científicos. Vocês precisam ter suficiente para conseguir escrever um texto, tá? Outra questão aqui que a gente vai abordar é cronograma. Vocês têm datas específicas para fazer as entregas das atividades, certo? Então, deixa eu pegar aqui o cronograma para a gente não falar bobagem. Me corrijam se eu estiver errada. A data de envio da primeira atividade abriu no dia 9/2 e a data final de envio é no dia 1º/4. É isso? No meu portal aparece essa data. Aparece a mesma coisa para vocês? Desculpa por É isso mesmo, dia 1º de abril. A data para vocês entregarem a atividade 1, ela é do dia 9 de fevereiro agora até o dia 1º de abril, dia da mentira. Mesmo, atividade 1. É isso mesmo, né? É porque às vezes o meu cronograma abre diferente do de vocês, por isso que eu sempre confirmo. Tá? Então, prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. Não deixem para enviar isso no dia 1º, às 23 horas. Por quê? Se der um bug no sistema, se vocês não conseguirem enviar, vocês perdem a atividade, vocês vão zerar a atividade. E aí vocês correm o risco de serem reprovados. Por quê? Ninguém consegue abrir para vocês novamente o portal. Nem eu, nem a professora Patrícia, nem o tutor, eles não fazem reabertura. Ok? Então, se vocês perderem prazo, vocês não terão outra chance de enviar. Então, façam isso quanto antes e enviem antes do prazo final, ok? Se vocês enviarem a atividade 1 com até 10 dias, prestem atenção, 10 dias úteis antes do fechamento do prazo, o tutor online pode corrigir a atividade de vocês e enviar para vocês as correções, com possibilidade de vocês enviarem novamente para ele para melhorar a nota. Tem o prazo lá no manual, que, se eu não me engano, é isso mesmo, 10 dias úteis. Mas confirmem para mim, por favor. Se vocês quiserem ter oportunidade de melhoria de nota, tem que mandar o quanto antes, para que o tutor online corrija, mande de volta para vocês, e vocês possam refazer o que ele pediu para refazer, ou seja lá o que for, e aí vocês reenviam e ele consegue melhorar a nota se vocês fizeram todas as correções solicitadas. Se enviarem depois desse prazo, vai ter lá a nota, vai devolver para vocês com as correções, mas não tem possibilidade de ter um segundo envio para melhorar a nota. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Bom, fechou. Vamos lá. Primeira atividade que tem que ser enviada. Primeira atividade que tem que ser enviada no TCC1,
vocês devem enviar a atividade 1, colocando as seguintes questões aí, tá? O que vocês vão enviar nessa atividade? Vocês vão enviar o tema, que é o que vocês vão escolher, vocês vão apresentar esse tema, né, com uma breve introdução, com o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específico, a justificativa e a metodologia utilizada, tá? Então, introdução com problema de pesquisa, objetivo geral e específico, justificativa e metodologia que foi utilizada. Tudo bem? Deixa eu só admitir a Mariana, que acho que caiu a conexão dela. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Conseguem ver as letrinhas aí aparecendo agora? Sim. Ok. Então, vamos lá. Suponho que vocês tenham escolhido o seguinte tema: reabilitação cardíaca, fase 1, em pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio. Esse é o tema de vocês, certo? Se eu tenho esse tema, eu vou fazer uma breve introdução. O que é isso? Nesse primeiro momento, não precisam se preocupar em colocar citação no texto, mas vocês devem buscar isso em referências, em artigos científicos, tá? Não é para inventar, é para buscar informações. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Na introdução, é uma breve apresentação para o leitor sobre o que é o seu tema. Então, se eu vou falar de reabilitação cardíaca, fase 1, em pacientes de pós-operatório de revascularização do miocárdio, o que eu vou falar para o meu leitor? Eu vou explicar para ele, né? Que as doenças cardíacas são algo que afetam X milhões de pessoas no mundo. A reabilitação após um infarto do miocárdio com necessidade de uma cirurgia de revascularização, o indivíduo deve ser submetido a um processo de reabilitação, devolvendo a ele as suas atividades funcionais, a qualidade de vida. A reabilitação em fase 1, ela é realizada dentro do hospital ainda, tá? Você descreve um pouquinho sobre o seu tema, de forma breve, tudo bem? Então, essa é a introdução. Vocês vão rapidamente fazer uma apresentação sobre o tema de vocês, mais ou menos falando um pouquinho do que é cada coisa, sem dar muito detalhe, tá? Sabe aquelas apresentações que a gente faz quando a gente vai estar em grupo? Eu sou Ana Tereza, eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada há tantos anos, trabalho com isso, aquilo outro, gosto de tal coisa. Aquela coisa muito breve. Ninguém conhece a Ana Tereza ainda. Todo mundo só sabe, assim, uma informação superficial. Uma coisa que não tem muito detalhe. Neste momento é isso. É uma apresentação sobre o seu tema, sem precisar se aprofundar muito em detalhes. Só dando uma visão geral do que você vai falar, tá? Depois que você faz essa introdução, você tem que ter lá o seu problema. O que é o problema? O problema é aquilo que vocês querem saber com o TCC de vocês, tá? Qual é a pergunta do trabalho? O que vocês querem encontrar quando vocês estão estudando esse tema? Então, por exemplo, se a gente vai pegar esse tema de reabilitação fase 1, qual é o problema do meu trabalho? Será que a reabilitação em fase 1, em pacientes com após cirurgia de revascularização do miocárdio, traz benefícios funcionais a este paciente? É uma pergunta. O problema deve ser enviado no texto com ponto de interrogação, em forma de pergunta. É isso, tá? Esse é o problema. É aquilo que vocês querem saber quando vocês estão estudando esse tema. O que eu quero saber? Eu quero saber se realmente a reabilitação fase 1 faz algum efeito.
Então, como que eu vou colocar esse problema? Exatamente dessa forma. Será que a reabilitação fase 1, ou então qual benefício a reabilitação fase 1 trará para o paciente após a revascularização do miocárdio? É o que eu quero saber, é a pergunta que eu quero responder, tá bom? Então, esse é o problema que vocês devem enviar. Depois que vocês vão colocar introdução, problema, objetivo geral, objetivo específico. O que é o objetivo geral e o objetivo específico? O objetivo geral é o principal questão que você quer saber no seu trabalho. Então, dentro de um problema, será que a reabilitação fase 1 traz benefícios ao paciente com revascularização do miocárdio? Esse é o meu problema. Qual vai ser o meu objetivo geral? Meu objetivo geral será verificar quais benefícios a reabilitação em fase 1 traz ao paciente após a revascularização do miocárdio. Esse é o meu objetivo. Quando vocês forem escrever objetivos, o verbo deve estar sempre no infinitivo. Verificar, definir, caracterizar, conhecer, sempre no infinitivo, tá? Objetivos específicos é aquilo que eu quero em detalhes sobre o meu tema. Qual é o detalhe que eu quero? Quais são os meus objetivos detalhados? Então, eu quero saber quais são os benefícios que a reabilitação fase 1 traz para o revascularizado, certo? Esse é o meu problema central. Eu coloquei que o meu objetivo geral é verificar quais são os benefícios. Esse é o geralzão. Qual é o específico? Então, o meu objetivo específico é definir infarto do miocárdio e revascularização, porque eu preciso explicar o que é a doença, né? Delimitar os benefícios trazidos pela reabilitação, caracterizar exercícios realizados na fase 1 de reabilitação do miocárdio. Ponto, eu já tenho 3 objetivos específicos, aquilo que eu vou destrinchar, que eu vou deixar mais minucioso no meu trabalho. Esses são os objetivos, geral e específico. Geral é o objetivo maior, e específico é aquilo que eu vou destrinchando, que eu vou detalhando, que eu quero detalhar ao longo do meu trabalho. Tudo bem? Justificativa. O porquê você escolheu esse tema, tá? Então, vocês vão justificar por que esse tema foi escolhido, tá? Então, por exemplo, a justificativa da escolha desse tema que nós estamos usando como exemplo. A realização desse trabalho justifica-se porque, atualmente, há um grande número de pacientes portadores de doenças cardíacas. As doenças cardíacas são a principal causa de mortes mundialmente. Portanto, é importante a realização de trabalhos que esclareçam sobre quais benefícios a reabilitação em fase 1 pode trazer para pacientes após a revascularização. Tá? Então, vocês justificaram por que vocês escolheram esse tema, o porquê que estudar esse tema é importante. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para vocês. Metodologia. Quando vocês forem escrever metodologia, vocês vão escrever da seguinte forma: este trabalho será realizado através de revisão bibliográfica. Essa é o primeiro ponto da metodologia. Outra situação, outra questão que vocês têm que colocar dentro da metodologia. Então, vocês devem informar que o trabalho será realizado através de revisão bibliográfica, onde serão incluídos artigos científicos
Vocês vão delimitar o tempo. Geralmente a gente pede para vocês delimitarem um tempo de 10 anos, tá? Então, serão incluídos artigos científicos do período de 2015, de 2016 a 2026. As buscas desses artigos ocorrerão nas seguintes plataformas: Google Acadêmico, Cielo, Bireme, Medline, Lilacs, todas as plataformas que vocês vão buscar os artigos. Vocês têm que colocar na metodologia onde vocês farão a busca de artigo científico, tá bom? Serão incluídos artigos que tragam as seguintes palavras-chave: reabilitação fase 1, ou vocês podem, em vez de colocar aqui as palavras-chave, vocês podem colocar artigos pertinentes ao tema, artigos que relatem sobre reabilitação fase 1 em revascularização do miocárdio. Aí essa é o finalzinho, não tem problema a forma que vocês vão escrever. Vocês podem colocar melhor o que vocês acham melhor, mas vocês precisam escrever obrigatoriamente que será um trabalho de revisão bibliográfica, o período que vocês vão usar, artigos de período de tal ano a tal ano. Então, eu sempre oriento vocês colocarem dos últimos 10 anos, de 2016 a 2023 e 2026, serão buscados, né? Esses artigos serão buscados nas seguintes plataformas: Google Scholar, Lilacs, Cielo, tudo bem? Nossa, vocês estão vivos ainda? Vocês estão vivos ainda? Sim. Professor, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo, pode falar, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. No ABA, né, a gente tem um modelo, que é o modelo de TCC, que a gente pode ir formatando, né, tudo mais. Essa primeira atividade, ela vai ser enviada dentro deste modelo ou em um arquivo à parte? Por exemplo, um arquivo Word à parte? Não, você já vai pegar esse modelo, você vai apagar tudo aquilo que está em amarelo e você vai escrever a sua parte. Neste momento, você só vai usar do modelo isso aqui. Deixa eu ver que eu tenho o modelo aqui, eu compartilho com vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Isso aqui é o que vocês têm lá no AVA, tá? Então, tá lá o título do seu trabalho, né? Nome do autor, que são vocês, o título do trabalho, que é o tema, tá? Isso aqui vocês já podem colocar, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui, essa primeira parte, vocês ainda não precisam enviar esse primeiro pedaço aqui, ó, título, subtítulo, projeto apresentado no curso de fisioterapia, não é obrigatório, então não precisa, tá? Neste momento. O que vocês vão entregar é a partir daqui, ó. Introdução, uma coisinha breve, tá? Uma coisa breve. Vocês precisam ter aí pelo menos 3 parágrafos na introdução, não pode ter menos do que isso, que já está aqui a orientação deles para vocês, de 3 a 4 parágrafos. Cada parágrafo não pode ser uma linha, né? Tem que ter pelo menos de 4, 5 linhas aí para escrever. Coloquem a introdução, aí vocês já vão passar aqui, ó. Toda essa parte amarela vocês vão apagar, tá? Isso aqui é para ser apagado. Isso aqui são só orientações para vocês. Tudo que está em amarelo aqui vocês apagam. Vocês só vão deixar o que vocês forem escrever. Introdução, escrevo o meu texto. Aí vem aqui, ó, problema. Aí vocês vão colocar aquele que eu falei para vocês. Será que, ou quais são os benefícios da reabilitação fase 1
na revascularização? Ponto de interrogação. Todo problema deve ser colocado com ponto de interrogação, tá? É logo a seguir, ó. Tem que tomar cuidado com essas coisinhas aqui que são importantes, ó. Problema é um subtítulo da introdução. Ele não deve ser colocado numa página diferente. Introdução, logo abaixo o problema. Não preciso dar um monte de espaço e colocar o problema numa outra página, tudo bem? Aí vocês vão entrar aqui com objetivos. Vai colocar lá, objetivo geral, que é aquele objetivo principal do trabalho. Depois, os objetivos específicos. E aí vocês podem colocar em forma de tópico esses objetivos específicos, tá? Não precisa escrever um texto, põe um tópico. Põe lá um sinalzinho, uma bolinha, um risquinho, não tem problema, e põe em forma de tópicos, tá? Justificativa, que é onde você vai explicar o porquê que o seu tema é importante, o porquê que você escolheu, tá bom? E aí, ao invés de entrar já aqui na fundamentação teórica, vocês vão colocar metodologia, que aqui ele vai explicar para vocês como já faz a fundamentação, que isso vai ser para atividade 2. Isso não vai ser para agora, tá? A fundamentação não entra agora. O que entra agora é metodologia. Aqui, ó. Aqui vocês vão colocar. Então, depois de justificativa, vocês vão para metodologia, tá? Todo esse restante aqui que não vai ser usado agora, vocês podem apagar, tá bom? Aí vocês vão colocar, dentro da metodologia, vocês vão colocar aquilo que nós estamos conversando. Este será um trabalho de revisão bibliográfica, tá? Então, é importante que vocês lembrem disso. Ó, revisão bibliográfica, sempre. O período que os artigos vão ser pesquisados, né? Então, assim, este trabalho será feito através de revisão bibliográfica, serão incluídos artigos científicos do período de 2016 a 2026. Os artigos que serão incluídos são artigos com temas de reabilitação na fase 1 tal, e serão excluídos todos aqueles que não fazem parte desse rol de artigos que vocês querem. Vocês têm que colocar critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Que artigos que vocês vão excluir? Serão excluídos artigos em língua portuguesa e inglesa, que tragam informações sobre a temática de reabilitação na fase 1 em revascularização. Serão excluídos artigos que não fazem parte do período relatado, então tudo que tiver fora de 2016 a 2026 vai cair fora. Serão excluídos artigos que não sejam pertinentes à reabilitação em fase 1, portanto, você já exclui artigos de reabilitação fase 2 e 3 e 4 da reabilitação cardíaca, tá? Estes artigos serão buscados nas seguintes bases de dados: Google Scholar, Cielo, Lilacs, Medline, tá? E serão utilizados para essa busca as seguintes palavras-chave: reabilitação cardíaca, fase 1, revascularização do miocárdio, fisioterapia em reabilitação cardíaca, por exemplo, tá? Vocês vão descrever, tudo bem? Então, esse modelo vocês já vão usar, mas vocês não vão usar todo ele agora. Então, aquilo que vocês não forem usar, vocês podem apagar, tá? Tá bom, Pro, obrigada. Nada. O que mais, gente? O que mais que vocês têm de dúvidas? Se eu quiser, eu já posso editar essa capa e mandar, hein? Desculpa, repete, eu não consegui te ouvir. Se eu quiser, eu já posso editar essa capa e mandar também?
Pode, não é obrigatório, mas você pode. Obrigatório agora são esses tópicos que a gente conversou, tá? Esses são obrigatórios. Se vocês não mandarem, vocês perdem pontuação. Tá? A capa não é obrigatória, mas geralmente eles não tiram ponto porque vocês mandam. Você pode editar e mandar. Tá bom. Fala, Lê. Eu ia perguntar do gráfico, eu não entendi sobre o gráfico. A gente tem que alterar alguma coisa da. Acho que é o tópico 6. Deixa eu ver aqui com vocês. Esse cronograma aqui, isso não entra agora. Isso entra só para atividade Isso. 2. Esse não entra agora. Esse você Tá. vai apagar nesse momento, tá? Esse Tá vai bom. entrar só para atividade 2. Aí, quando for atividade 2, a gente vai mudar as datas aqui em cima. Tá vendo? Aqui da 2024.1, a gente vai colocar 2026.1. Aí você vai colocar isso aqui. Daí os xizinhos você pode deixar do jeito que estão, tá? Tá, Você só pode vai mudar a permanecer do data mesmo aqui em jeito. cima. É. Ou você pode colocar do jeito que você achar melhor aí. Ah, não, Ana, eu vou levar, na verdade, para fazer definição do tema, ao invés de ser até abril, eu vou fazer até março. Em abril eu já vou começar a pesquisa bibliográfica. Isso é uma previsão de quando que você vai fazer cada item da pesquisa, tá? Mas nesse primeiro Entendi. momento não é para mandar o cronograma, nessa primeira atividade. O cronograma só entra na atividade 2. Tá bom. Então, Obrigado. nesse momento, você apaga esse gráfico que tá aí. Fala, Samir, tem alguém com a mão levantada aqui. Pode falar. Você quer perguntar alguma coisa, Céu? Desmuta, Selma, seu microfone não dá pra te ouvir. Não. E agora, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Professora, repete, por favor, em relação ao problema. Pra O mim não- problema é a pergunta do seu trabalho. É o que você quer saber sobre o seu tema. Você tem alguma ideia de tema? Ainda não bati o martelo, são várias, mas ainda não bati o martelo. Tá. Então vamos usar o exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Então, por exemplo, se o meu tema vai ser sobre reabilitação cardíaca fase 1, em revascularização do miocárdio, qual vai ser o meu problema? O problema é a pergunta, é o que eu quero saber desse tema, a respeito desse tema. Então, o problema poderia ser o seguinte, ó. Quais são os benefícios da reabilitação fase 1 para pacientes com revascularização do miocárdio? É a minha pergunta. Então, esse é o problema, tá? Tá bom, entendi. Obrigada, professora. Nada. Quer mais, gente? Pro, eu já enviei, né, a primeira parte do TCC e ela me mandou a correção. E uma das correções é para que eu tenho que ficar atenta aos microtemas permitidos. Isso significa que o tema que eu enviei não foi permitido? Você precisa dar uma olhada lá dentro do AVA, quais são as linhas de pesquisa. O que você mandou de tema? Ai, até esqueci de tão nervosa que eu fiquei. Mas são as... Ai, desculpa, Pro, calma aí que eu fiquei nervosa. Não, fica calmo. As disfunções do assoalho pélvico pós-parto. Tá. Mas você mandou o que sobre as disfunções do assoalho pélvico? Eu fiz do jeito que o AVA mandou, só que eu não usei o modelo deles. Tipo, eu tentei, ao invés de apagar tudo, passar o modelo deles pro Word e mandar. Então, eu mandei o tema, aí eu Tá. fiz a capa, aí coloquei o tema,
Coloquei o que é, né? Dei uma visão geral, coloquei o problema com um ponto de interrogação, do jeitinho que você falou. Tá, mas você colocou como tema apenas disfunção do assoalho pélvico? Sim. Porque você tem que focar para fisioterapia, Ah, tá, entendi, beleza. tá? Se você só manda Tá, disfunção do assoalho pélvico, é muito aberto. Ela vai entender entendi, que você não tem um foco de tema, tá? Então você entendi. tem que colocar lá o quê, por exemplo? É, fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, entendeu? Ah, Pós-parto. entendi. Porque Tá bom, senão então. você foge do centro da sua profissão, por exemplo. Fica um tema muito amplo, você não tem um fechamento desse tema. Provavelmente é isso que ela está pedindo para você fazer, só para você afunilar um pouquinho esse tema. Entendi, Oi, obrigada. professor. Nada. Professora, Oi, tá pode me falar. ouvindo? Estou te Boa ouvindo. noite, professora. Boa noite. Professora, se eu colocar fundamentação agora, tem algum problema ou não? Melhor não enviar agora, Marcos, porque vocês não vão ter tempo suficiente de fazer uma boa fundamentação, Ah, tá? E aí, de repente, ela acaba sendo mais problemática, porque ela não vai dar atenção, ela só vai falar que isso não fazia parte da atividade 1, e você pode até perder nota por conta disso, porque a fundamentação é uma parte muito grande, entendi. tá Obrigado. bom? Nada. Que mais, gente? Pro, tem alguns temas que são parecidos um com o outro. Caso, por exemplo, o da Mariana é meio que parecido com o meu. Vou usar de exemplo, assim. Não Tá. teria problema na hora da gente colocar as coisas para ir apresentando, né? Tipo, Não tem problema. A única coisa que não pode, por exemplo, é vocês terem textos idênticos. Se vocês tiverem textos idênticos, vai ter problema para as duas, entendi. tá? Agora, temas parecidos, aí não tem problema nenhum. Tem muita gente que faz tema parecido, tem muitos artigos que são parecidos um com o outro. O que não podem ser é textos iguais, tá? Porque o trabalho, como ele é feito de forma individual. E outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Cuidado depois, na hora que vocês forem fazer a fundamentação teórica, quando vocês vão escrever. Se vocês copiarem exatamente igual, está no artigo científico que vocês estão usando como base, vai dar problema, porque eles têm os aplicativos antiplágio que eles passam. E aí, se der lá a porcentagem de correspondência igual de texto, pode ser classificado como plágio, tá? Então, vocês têm que fazer modificações no texto, Tá bom. tá bom? Obrigada. Professora, Nada. Diga. essa forma de ajuda que você está entrando como coorientação vai ser feita de que período em qual período? Tipo, vai ter outras reuniões? A gente vai poder entrar em contato com você com qual frequência? Pode. O que que eu vou pedir para vocês? Para vocês criarem um grupo de TCC, tá? Onde vocês vão me colocar, vão me inserir nesse grupo. Só que, por favor, só coloquem no nome do grupo, porque assim, eu já tenho tanto grupo de TCC, para eu não me perder, coloquem já lá, TCC 1 2026 1, que é para eu não me perder, para eu saber onde eu tô, senão tem um monte que põe lá só TCC, pronto, eu fico perdida, não sei com que grupo que eu tenho que mandar as informações. Criem um grupo, me insiram nesse grupo, tá? O que eu sempre peço para vocês? Vamos supor que a gente marque nossa próxima reunião para daqui um mês e meio. Mas antes disso, vocês estão fazendo lá no AVA as coisas e vocês têm uma dúvida. Não precisa esperar a próxima reunião. A gente cria esse grupo, vocês podem mandar a dúvida no grupo e eu respondo. O que eu peço só para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes o que acontece é eu não consigo responder imediatamente. Mas assim que for possível, eu dou um retorno para vocês, tá?
Então, assim, no máximo eu levo, no máximo, estourando, dificilmente acontece, mas se eu estiver muito enrolada, eu demoro um dia para responder, mas eu não deixo vocês sem respostas, tá? Que aí eu vou tentando ajudar vocês de uma maneira um pouco mais próxima. Tá? Que aí também é assim, essa reunião fica gravada. Eu depois passo essa gravação para o YouTube e aí eu mando o link para vocês no grupo. Quem não, por exemplo, tive um imprevisto, não consegui assistir, Ana, mas eu precisava das orientações, a gravação fica lá disponível para vocês se vocês quiserem consultar. Que mais, gente? Antes que eu esqueça. É muita coisa para falar no TCC1 com a primeira reunião, é sempre um monte de coisas que a gente esquece. Onde vocês vão buscar os artigos científicos para construir o TCC de vocês? Gente, precisam ser sites voltados para pesquisa. Então, assim, aonde eu posso encontrar? Cielo, tá? Lilacs, Medline, Cochrane, sites de universidades voltadas para pesquisa, USP, Unicamp, Unesp, tudo bem. Não vai me procurar, não pode inserir em trabalho de pesquisa científica o blog do Zé Lelé. Mas eu vi isso lá num blog e eu achei legal. Achou legal, mas não pode estar incluído isso como pesquisa científica. Precisam ser sites confiáveis, tá? Sites que a gente tenha certeza que primam pela ciência, tá? Diga, Ana. Tem um site, o PubMed, ele tá dentro, né, do padrão? Ele tá dentro do padrão. O PubMed vocês podem usar sem nenhum problema, tá bom? Obrigada. Nada. Então, todos os sites que forem voltados para pesquisa científica, vocês podem usar sem problema nenhum. Sites de associações, por exemplo, a Associação Brasileira de Cardiologia, a Associação Brasileira de Parkinson, se quiser pegar uma outra informação desse tipo de lugar, também pode. Fica pior para vocês fazerem referência bibliográfica, é mais difícil depois conseguir colocar no formato da BNT, é um pouquinho mais chato. Mas vocês podem usar, tá? Não tem problema nenhum. Agora, não pode usar qualquer site que não tenha conexão com coisas científicas, tá? Porque às vezes a gente busca lá, joga alguma coisa no Google e vem uns sites lá, bemestar.com.br, esses não podem, porque eles não são sites com fundamentação científica, tá bom? Professora? Oi. Tem um limite de sites para colocar como base da pesquisa? Não, vocês podem usar vários, não tem problema, vocês podem usar vários, isso não tem limitação. Em relação à quantidade de artigos científicos, pelo menos 10 artigos científicos, né? É o mínimo para se construir um texto. Com 2 artigos científicos, você não constrói um TCC. Então, quando vocês forem buscar, busquem por pelo menos 10 artigos científicos. Mas e mais que isso? Mais que isso pode. Não é de bom tom menos do que isso. Tá? Obrigada. Nada. O que mais? Pro, eu já montei o grupo já, tá? Perfeito, obrigada. Tudo bem, então? Podemos encerrar? Tudo. Acredito que sim. Certo. Quem, Pro? Então, tá bom. Então, a gente vai combinar dessa forma, pessoal. Já tá o grupo criado, tá bom? Assim que a gravação estiver disponível aqui no aplicativo do Teams, eu transmito ela para o YouTube e mando o link lá no grupo para vocês da gravação, tá?
Conforme vocês vão fazendo, se vocês tiverem dúvidas, a gente combina dessa forma. Vocês podem enviar no grupo e eu vou respondendo pontualmente a vocês, tá bom? Tá bom. Positivo. Tá bom, combinado. Então, combinado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Boa Pro. noite, Obrigada. Pro. Boa noite. Nada, Obrigada. bom descanso. Obrigada para você também. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Até a próxima reunião. Até.